Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas. Esse capítulo 9, ele trata praticamente dos habitantes de Jerusalém após o exílio. Isso, os habitantes de Jerusalém após o exílio. Para que a gente possa lembrar, o livro das Crônicas vem fazendo praticamente um resumo de toda a história do povo de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 9, que é esse que nós vamos fazer hoje, nós temos uma genealogia do povo de Deus. Começamos desde Adão, e nos detivemos muito mesmo na genealogia dos filhos de Jacó, os filhos de Israel. Lembrando que o livro das Crônicas sempre dá prioridade à tribo de Judá e sempre considera a tribo de Judá mais importante. E tudo no livro das Crônicas gravita ao redor de Davi, o grande rei. Muito bem. Sabendo disso, nós temos que lembrar que nesses 9 capítulos, e hoje até esse capítulo 9, nós tivemos uma descrição bastante detalhada da genealogia. Então nós tivemos muitas genealogias. Vou só indicar a você que a partir agora do capítulo 10º em diante, nós vamos diminuir o número de genealogia e a leitura vai ficar um pouco mais leve, tá bom? O que nós temos que lembrar aqui? Este capítulo 9, ele está muito baseado no livro de Neemias. Neemias, quem é Neemias? Neemias é um judeu nascido no exílio e que no tempo do rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes tomou afeição por ele e foi dado a Neemias, a função de governador para reconstruir o povo na volta do exílio. Então, Neemias é o responsável de reconstruir Jerusalém, reconstruir ali, fazer essa volta do povo do exílio. Então, Neemias, o livro de Neemias tem muitas informações históricas da volta do exílio. Por isso que este capítulo 9 traz uma lista, traz também uma lista dos habitantes de Jerusalém após o exílio, muito baseada em Neemias, tá bom? Geralmente o livro de Crônicas, como eu disse para você, ele vem depois, geralmente não, na Bíblia hebraica, ele vem depois do livro de Neemias, Na nossa Bíblia, que é baseada na Vulgata de São Jerônimo, ela vem depois de Reis. Nós estamos usando a ordem que São Jerônimo usou. Termina o livro de Reis, começa o livro de Crônicas. Na Bíblia hebraica, o livro das Crônicas vem depois do livro de Neemias. Parece ter sentido, mas para São Jerônimo, antes de entrar nos livros de Neemias e antes de entrar nos profetas, ele achou por bem fazer essa retrospectiva de toda a história do povo de Deus. Vamos lá? Deixa eu falar uma coisa para você. Compartilhe esse vídeo, coloque no Facebook, no Instagram, passe ele pelo WhatsApp aí da sua família, tudo, e chame mais gente para fazer essa caminhada conosco. A gente está lendo a Bíblia, vamos ler a Bíblia inteirinha, lendo capítulo por capítulo e aprofundando capítulo por capítulo. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá? Vamos ler hoje o capítulo 9, que é um capítulo bonito, Lembrando você, a gente traz aqui os habitantes de Jerusalém após o exílio. Todo Israel está registrado nas genealogias, ou seja, elas se encontram até consignada no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Depois eu vou te explicar, guarda esse nome, natineus, eu vou te explicar o que eram os natineus depois. Em Jerusalém habitavam filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés,
De Farés, filho de Judá. Otei, filho de Amiúde, filho de Amri, filho de Omrai, filho de Bani. Dentre os silonitas, Asaías, o filho mais velho, e seus filhos. Dentre os filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, ao todo 600. Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesolã, filho de Oduías, filho de Azana e Joabinias, filho de Jeroã. Ela, filho de filho de Ozi, filho de Mocori. Mesolã, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Rebanias, com seus irmãos, segundo suas gerações, eram 956. Todos esses homens eram chefes de famílias em suas casas patriarcais. Entre os sacerdotes, Jedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Elcias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroã, filho de Fassur, filho de Melquias. Maasais, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mesolã, filho de Mesolamote, filho de Emer. Eles e seus irmãos, chefes de suas casas patriarcais, perfaziam um total de 1.760 homens valorosos ocupados no serviço da casa de Deus. Entre os levitas, Semeías, filho de Assub, filho de Ezicrã, filho de Asabias, descendente de Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Micas, filho de Zecre, filho de Asaf, Abidias, filho de Semias, filho de Galias, filho de Iditum, Baraquias, filho de Asa, filho de Elcana, que morava nas cidades dos Netofateus. Entre os porteiros, presta atenção sobre os porteiros também, Selum, Acube, Telmon, Aimã e seus irmãos. Deles o chefe era Selum. Era ele ainda o guarda da porta do rei, ao oriente. São estes os porteiros para o acampamento dos levitas. Selum, filho de Corá, filho de Abiasaf, filho de Coré e seus irmãos. Os coritas da casa de seu pai ocupavam a função de guarda das portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mesolamias, era porteiro na entrada da tenda da reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os estabeleceram em suas funções. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Havia ainda porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas aldeias, vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam de sentinela constantemente, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-las todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos de culto que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios dos santuários, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes confeccionavam as essências aromáticas. Matatias, um levita primogênito de Selum, alcorita, tinha aos seus cuidados as tortas que se coziam no fogão. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar a cada sábado os pães da proposição, que eram trocados a cada sábado. Eram estes também os cantores, chefes das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções para exercerem a sua dia e noite.
São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas genealogias. Esses moravam em Jerusalém. O pai dos Gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca, seu filho mais velho Abidom. Em seguida Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias, Macelot. Macelot gerou Samã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Cis e Cis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab, Isbaal. Filho de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas, filhos de Micas, Fitom, Meleque, Taraá. Aaz gerou Jara e Jara gerou Almate, Asmote e Zambre. Zambre gerou Moza, Moza gerou Banaá, Rafaías, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Esricam, Bocru, Ismael, Sarias, Abdias, Anã. São estes os filhos de Azel. Muito bem. Eu quero retomar com você uma coisa. Não se importe em guardar nomes das genealogias, isso não é importante. Um ou outro nome eu destaco para você, não se esqueça. Quando eu destacar um ou outro nome na genealogia, é porque esse nome é um nome importante. Mas não se importe quando se fala um monte de nomes aqui na genealogia. Não, eles têm sentido, têm a sua importância, mas não é importante guardá-los. Então, nós temos aqui, gente, uma lista de habitantes de Jerusalém após o exílio. O texto traz para a gente os habitantes descendentes de Benjamim, de Efraim, de Manassés, que estavam ali vivendo em Jerusalém. Mas faz questão também de trazer os levitas. Claro, os levitas têm um papel importante em Jerusalém, muito importante em Jerusalém. E nesse capítulo, eles fazem uma distinção aqui entre os levitas. Os levitas que estão a serviço do culto, né? Então, os levitas que ajudam aliás, são os levitas que ajudam em todo o processo dos sacrifícios, mas também são eles que organizam os pães da proposição, são eles que organizam os objetos do culto, são eles que limpam, que lavam, são eles que organizam o altar, são eles que colocam fogo no altar, são eles que fazem tudo. E tem uma coisa, dentre os levitas, existe aqueles que são chamados de porteiros. Os porteiros, eles têm a função de vigiar todo o recinto do templo, né? E também vigiar lá dentro do templo. Mas também os porteiros têm uma função de ser guardas também, guardar todo aquele recinto. Além disso, o capítulo 9 traz para a gente a figura dos natineus, ou em algumas Bíblias, talvez a sua Bíblia pode estar escrita, chamado homens doados. Os natineus eram servos a serviço dos levitas. Talvez nem fossem levitas, mas os natineus eram homens doados, né, como servos dos levitas, para fazer o trabalho duro, o trabalho braçal mesmo, né, depois do sacrifício de lavar tudo, de botar fogo, aquela coisa toda, tá bom? Então, este capítulo 9 traz essa figura dos descendentes daqueles que estavam habitando em Jerusalém, dos levitas, entre os levitas os que eram porteiros, os que eram aqueles que tinham suas funções na celebração do culto. Ainda lembrava que os levitas moravam em apartamentos perto ali, né? Apartamento ali no templo, para que eles pudessem estar sempre a serviço da função, e também a figura do natineu ou homens doados, que eram servos, né, dos levitas para o trabalho braçal mesmo, né? Braçal mesmo, tá bom? Vamos lá, gente, no versículo 2, vem cá comigo, ó. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões, suas cidades, eram israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Israelitas, né? Os israelitas, aí vai vendo a genealogia dos israelitas, sacerdotes, os sacerdotes que precisavam estar em Jerusalém para o sacrifício, os levitas, isso é importante lembrar aqui, ó, que os levitas que faziam toda a parte do culto, organizava tudo, e os natineus, que é essa figura que você está conhecendo agora de homens doados,
que eram servos a serviço dos levitas para o trabalho mais braçal. O cronista aqui insere, gente, uma lista semelhante à de Neemias 11. Eu expliquei para você, Neemias 11. Essa lista corresponde à população de Jerusalém após o exílio. Né? Você leu comigo? 600 e tantos, 300 e tantos, 400 e tantos, da tribo de Benjamim, da tribo de Efraim. Então, essa é uma lista que aparece no livro de Neemias, capítulo 11, que traz para a gente a população de Jerusalém após o exílio, ok? Lembro você aqui dos natineus, que eu falei, os natineus, também, dependendo da Bíblia, o nome é homens doados, eram aqueles homens que se colocavam a serviço dos levitas. Como para a manutenção do culto era muito trabalho, é muito trabalho mesmo. Pessoas que chegavam com boi, tinha que matar, tinha que levar no altar, botar fogo, tinha que depois lavar o altar, lavar tudo, depois tinha que lavar os objetos que usavam, a faca, a bacia, o sangue, era muito trabalho. Então começou-se a usar pessoas que estavam a serviço dos levitas, como que quase assistentes dos levitas, tá bom? Versículo 17, vem cá comigo. Entre os porteiros, Selum, Acube, Telmon, Aimã, seus irmãos. Deles, o chefe era Selum. Porteiros, isso é importante a gente lembrar. A lista dos porteiros, engraçado, sempre se falou dos levitas, de todo esse trabalho, mas nunca tinha se dado tanta importância para os porteiros, né? A lista dos porteiros que vem definida aqui nesse capítulo 9, tem a finalidade de revalorizar a figura, o ofício, né, do porteiro. Até então, o ofício do porteiro era considerado um ofício, um trabalho subalterno. Quem eram os porteiros? Quem ficava bem na porta do templo, né? E depois ficava também ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. Esses porteiros também ficavam ali. E tem uma coisa interessante. Esses porteiros também, eles ficavam dentro, praticamente ali junto ao santo. Ou seja, não só fora, como dentro, para fazer como porteiros, fazer também a guarda do templo, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, a função do porteiro, gente, ele remonta não só no tempo de Davi, né, que começou a ter mesmo essa função, como também no tempo em que o povo caminhava no deserto. Havia os porteiros junto à tenda da reunião. Se você lembrar muito bem como era no início, era o espaço da tenda da reunião, assim, todo aquele cercado com lonas, né? Aqui tinha a entrada daquele cercadão com lonas, lá dentro tinha a tenda. Então, naquela época já existiam os porteiros que ficavam ali na entrada de todo o perímetro e os porteiros que ficavam na tenda da reunião, lá dentro. Na tenda da reunião, lá dentro. Essa função já existia, mas ela não era valorizada. Nesse capítulo 9, há uma revalorização da função do porteiro, porque o porteiro não só permitia quem entrasse ou quem saísse, mas também fazia a guarda, né? Fazia a guarda do templo. Agora vem aqui comigo que você vai perceber, ainda falando dos porteiros. O versículo 22. Esses guardas da porta, os porteiros, tinham sido escolhidos em número de 212, registrado nas genealogias segundo as suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, estabeleceram suas funções. Está vendo? Aqui diz que Davi estabeleceu os porteiros para essas funções. Mas, na verdade, a função de porteiro já existia desde o deserto, quando o povo caminhava com a tenda. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor e das casas do tabernáculo. Então nós vemos aqui uma coisa interessante. Havia uma diferença entre os porteiros da porta exterior do templo e aqueles que guardavam os limiares ali do santo. Lembra como que é o templo? O templo tem aquele muralha do templo e para entrar tem a muralha do templo e lá dentro tem
o templo, né, como onde está lá dentro o Santo dos Santos. Tinha porteiros que ficavam no exterior, né, cuidando da entrada e saída do povo e cuidando assim da guarda, e tinha também porteiros que estavam junto àquelas duas colunas, Boaz e Raquim. Então, estava duas daquelas colunas. Então, aqui nesse capítulo faz uma diferença entre os porteiros do exterior e o porteiro do interior do templo. Preste atenção numa coisa. Por que está falando tanto do porteiro? Como eu disse, aqui existe uma tentativa de revalorizar a função do porteiro que era tida como um ofício subalterno, tá bom? E no versículo 28, do 28 ao 34, quero lembrar você, desde o versículo 28 até o 34, até aqui, tudo isso aqui, eu não vou ler tudo, desde o 28 até o 34, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a indicação sobre as diversas funções dos levitas. Então, os levitas, aí está desde o 28 ao 34, fala, o que eles faziam? Um cuidava dos utensílios, outro cuidava dos metais, um cuidava da flor de farinha, outro cuidava do vinho, outro cuidava do incenso, outro cuidava de fazer os pães da proposição todo sábado, o outro cuidava de acender o fogo. Ou seja, do versículo 28 ao 34, aqui traz a indicação daquilo que os levitas faziam. Então nós vamos ver aqui nesse capítulo 9 que após o exílio, o povo começa a voltar a uma certa normalidade. E essa certa normalidade começa justamente pelo templo, onde os sacrifícios voltarão a ser feitos e onde nós teremos ali os habitantes de Jerusalém ao redor do templo e onde nós teremos ali os levitas com esta função tão importante de realizar de novo os sacrifícios. Lembrando que durante o tempo que eles estavam no exílio, nenhum sacrifício foi feito, porque o sacrifício não é feito fora do templo. Et crucem domini fugit partes adversae, vite teleu detribuiuda radix Davidi. Aleluia.